O dia 1 de dezembro em Portugal. Para muita gente é só mais um feriado, não é? Uma bela pausa antes da azáfama do Natal. Mas e se por trás deste dia de descanso estivesse uma história incrível de revolução, de guerra e de uma independência que esteve por um fio? É isso que vamos explorar hoje. O que é que aconteceu de verdade naquele 1 de dezembro de 1640? Então a pergunta é simples: por que é que este dia é feriado? E, se calhar mais importante ainda, como é que um feriado com raízes tão profundas na história esteve quase a desaparecer para sempre? A resposta está num dos momentos mais críticos e decisivos da história de Portugal. E o mais curioso é que a história atribulada deste feriado não aconteceu há séculos, mas sim muito recentemente, em pleno século XXI. Pensem nisto. Em 2012, o governo simplesmente eliminou este feriado do calendário. A reação foi tão forte, tão generalizada, que apenas 4 anos depois teve de o trazer de volta. O que é que esta data tem de tão fundamental para a identidade portuguesa? Para percebermos isto, temos de fazer uma viagem no tempo, lá para trás, até ao século XVII. A nossa história começa, como muitas vezes acontece, com uma crise. Como é que Portugal, que na altura era uma potência global, acabou por ficar sob o domínio do seu vizinho, a Espanha? Bem, este período ficou conhecido como a União Ibérica. Foram 60 longos anos em que Portugal e Espanha partilharam o mesmo rei. Oficialmente, no papel, Portugal continuava a ser um reino autónomo. Mas na prática, as decisões importantes eram todas tomadas em Madrid. Tudo começou com o desaparecimento do jovem rei Dom Sebastião, em 1578, que morreu numa batalha em Marrocos sem deixar herdeiros. Foi o caos. O país mergulhou numa crise de sucessão e, no meio da confusão, Filipe II de Espanha, que tinha laços familiares e, claro, um exército poderoso, acabou por ser coroado rei de Portugal. Para acalmar os ânimos, fez uma série de promessas, mas, como vamos ver, essas promessas foram sendo levadas pelo vento. E aqui está o grande contraste, o choque entre o que foi prometido e o que aconteceu. De um lado, as garantias de autonomia dadas em 1581. Do outro, a realidade dura de 1640. Impostos brutais para pagar as guerras de Espanha e os cargos importantes em Portugal a serem entregues a espanhóis. O sonho de uma união de reinos iguais estava a transformar-se num pesadelo. Basicamente, tínhamos aqui a receita para a tempestade perfeita. O povo estava sufocado com impostos, a nobreza, por seu lado, sentia-se cada vez mais posta de lado, a perder poder, privilégios, influência, e, por piorar, em Madrid, o ministro Conde Duque de Olivares parecia ter um único objetivo: transformar Portugal em apenas mais uma província espanhola. A panela de pressão estava prestes a rebentar. Com o descontentamento a chegar a um ponto de ebulição, alguma coisa tinha de acontecer. E o que aconteceu foi um dos golpes de Estado mais arriscados e audaciosos da história da Europa. O dia D. Numa manhã fria de dezembro, em Lisboa, a história de Portugal estava prestes a dar uma volta de 180 graus. E esta reviravolta foi planeada e executada por um pequeno grupo de nobres. Ficaram para a história como os 40 conjurados. 40 homens que decidiram arriscar absolutamente tudo para restaurar a independência de Portugal. O plano deles era simples, direto e brutal: invadir o Palácio Real, neutralizar os símbolos do poder espanhol. O odiado secretário de Estado, Miguel de Vasconcelos, foi morto e atirado pela janela, e prender a vice-rainha. E depois, o passo final, o mais importante: aclamar um novo rei português, o Duque de Bragança, para legitimar o ato aos olhos do povo e do resto do mundo. Claro que a história oficial que contaram foi de puro patriotismo, de amor à pátria. Isso era, sem dúvida, uma parte da verdade. Mas também havia outra motivação mais pessoal. Para muitos destes nobres, a independência significava também recuperar o poder, a riqueza e a influência que a coroa espanhola lhes tinha tirado. Mas atenção, o golpe de 1º de dezembro não foi o fim da história. Longe disso. Foi apenas o primeiro capítulo de uma luta longa e muito sangrenta. A independência proclamada em Lisboa teve de ser conquistada metro a metro no campo de batalha. 28 anos. É preciso parar e pensar neste número. Não foi uma revolução de um dia, foi uma guerra que durou uma geração inteira. Quase 3 décadas de uma luta feroz para obrigar Espanha a reconhecer, finalmente, a independência de Portugal. E as probabilidades não estavam a favor de Portugal. No início da guerra, a situação era desesperada. O exército estava desfeito, a marinha era uma sombra do que já tinha sido, as fronteiras estavam desprotegidas e a economia estava de rastos. Olhando para isto, a vitória parecia uma autêntica impossibilidade.
A guerra teve várias fases. Começou com ataques rápidos portugueses para segurar as fronteiras. Depois, seguiu-se uma longa década de impasse em que a diplomacia nos bastidores era tão ou mais importante que as armas. E, por fim, a fase final, com as grandes batalhas como as de Alvas, a Meixal e a decisiva Montes Claros, que selou de vez o destino do conflito. A paz chegou, finalmente, em 1668. Com a assinatura do Tratado de Lisboa, uma Espanha já esgotada por outras guerras, reconheceu oficialmente a independência de Portugal e a nova dinastia real, a de Bragança. Muito bem, mas o que é que tudo isto significa para nós hoje? De que forma é que um golpe de Estado de 1640 ainda tem impacto em Portugal no século XXI? O ponto essencial é este. A restauração de 1640 não foi só uma troca de reis. Foi o fim do domínio espanhol dos Habsburgos, foi o início da última dinastia real portuguesa, foi a reafirmação da soberania do país e, talvez o mais importante de tudo, foi um momento que cimentou e fortaleceu a identidade nacional portuguesa. E isto traz-nos de volta ao início da nossa conversa. O feriado só se tornou permanente no final do século XIX. E o facto de ter sido eliminado e depois restaurado há tão poucos anos mostra que a memória deste evento continua a ser um símbolo muito poderoso de resistência e de identidade, capaz de mobilizar as pessoas mesmo no século XXI.